tava? E depois da palestra do Paulo, como a casa é pequena, a gente consegue abrir um espaço aqui para perguntas. Então a gente interage, sempre fazendo alguma pergunta em relação ao tema, tirando uma dúvida, conversando de uma maneira geral. É uma coisa bastante agradável para todos nós. Quando a casa é muito grande, o público é muito grande, não dá para ter essa interação. Uma interação muito positiva para todos nós. Depois dessa interação, nós seremos conduzidos à sala de passe. E na sala de passe a gente sempre lembra, não cruzar as mãos, não cruzar os pés. Porque quando a gente cruza as mãos e os pés, a gente bloqueia o fluxo de energia e a gente está lá para receber. É uma troca energética, é uma transfusão energética, né? Hoje a ciência já sabe que tudo é composto de energia. Inclusive o nosso corpo, ele é como se fosse um condensador de energia. E sendo um condensador de energia, a energia no cosmos se aglutina e condensa e vira o corpo físico. E qual que é o molde desse condensador? É o perispírito. Aqueles que gostam de estudar os livros da doutrina, tudo isso está muito bem explicado nos livros. E o que é a aura? A aura é nesse condensador. Você condensou, você comprimiu uma energia e ela a todo momento ela vai estar querendo sair. E essa, em pequenas emanações, é que dá a radiação, que dá aqueles contornos que os videntes conseguem ver. Então isso aí já é um pouco de espiritismo, um pouco ligado à parte científica da coisa, né? A gente entender as coisas que sempre estiveram aí, só que hoje elas conseguem ser traduzidas ou explicadas de uma maneira racional e lógica. Depois então de voltarmos da nossa sala de passe, nós vamos tomar a água e teremos a prece de encerramento. A gente sempre fala aqui que a casa tem todos os dias trabalhos, com exceção, ela tem palestras públicas todos os dias, com exceção da sexta-feira. Em especial, sábado é esse horário, que é 5 horas da tarde, começando às 5h10. Domingo às 10 horas da manhã e os demais dias, que é segunda, terça e quinta, às 20 horas. Um pouco antes das reuniões tem um plantão de atendimento para aqueles que quiserem conversar com o plantão, ter um apoio, uma conversa, um direcionamento, porque a casa também oferece os cursos. Geralmente os cursos estão sendo feitos de sábado, né? E quem quiser trazer alimentos não perecíveis, a casa monta cestas básicas que são distribuídas todo sábado de cada mês. Ela monta 60 cestas básicas por mês. E aqueles que quiserem também trazer alimentos, a gente, a cada 15 dias, depois desse trabalho de sábado, a gente vai nas redondezas do metrô Tietê e Carandiru. A gente distribui 50 pães e 50 sucos. Então, se alguém quiser participar de um trabalho desse, é um trabalho bastante interessante. E aquele que vai num trabalho de doação ou de caridade, percebe com o tempo que quando você vai para dar alguma coisa, a gente acaba mais recebendo do que dando. E isso é a lei de ação e reação que o Espiritismo também nos informa, né? Tudo que você faz para o universo, você recebe. Inclusive isso funciona até na parte, a gente só está estendendo um pouco o início, né? Mas isso funciona na parte dos nossos pensamentos. Tudo que você pensa, o universo te dá em volta igual. Isso se reflete em livros, amigos, companhias e as coisas do dia a dia. Por isso que também no Espiritismo, os mentores que escrevem os livros pelos médiuns, eles dizem para a gente manter uma boa sintonia. Então, isso facilita bastante todo um trabalho, toda uma vivência melhor aqui no plano da Terra. Então, nesse momento, nós vamos fazer a prece inicial para termos conosco o nosso amigo Paulo, que irá dar a palestra. Vamos fazer a prece que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação,
mas livra-nos de todo mal, que assim seja, pois vosso é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Graças a Deus. Agora, nosso palestrante, Paulo. Todos, boa tarde. Aos irmãos da internet, boa tarde. Só quero corrigir o irmão que o curso o primeiro ano é de quinta-feira, tá? Primeiro ano básico, e o aprendiz do Evangelho é de quarta-feira. Tá no site. Bom, nós vamos falar do tema. Nós estamos na semana que precede o Natal. E, na realidade, nós só comemoramos o dia 25. E existe todo um sincretismo que diz que as comemorações do Natal são 12 dias. Começar da primeira semana que antecede, do dia 20, um pouco mais, e vai até aproximadamente ao dia 7 de janeiro. Por que essa diferença? Isso foi instituído pela Igreja Católica lá no século IV depois de Cristo. Então o Natal vem instituído pela Igreja Romana, né, no século IV, quando o que? Pegou-se as festas pagãs e legalizou essas festas. Tá? Então no dia 17 ao dia 22 comemora-se a Saturnada, a festa a Saturno, pelos gregos e pelos romanos. Se comemora depois o solstício de inverno, que é o começo do inverno, é o fim da colheita. E esse solstício de inverno, como funciona? Você enfeita a tua casa, põe as coisas da primavera, o final, para lembrar aos deuses que aquela família participa, aquela família está de bem com Deus. Que Deus é esse? É o Deus pagão, é o Deus da boa colheita, é o Deus da fertilidade. Bom, na conveniência da Igreja Católica, instituiu o quê? Jesus. Vamos comemorar de Cristo, na vinda de Jesus, a vinda do Messias. Tá, gente? Não vamos esquecer que quem fundou a Igreja Católica foi um imperador romano. Ele tinha que puxar a sardinha para a instituição dele, que até aí então não era monoteísta, era politeísta, via vários deuses, aceitava o Deus de todo mundo, aceitava os deuses dos gregos, os deuses... Se falasse que tinha um Deus bom, ele estava nessa. E quando ele fundou essa igreja, que não é a igreja de Paulo, não é a igreja de André, não é a igreja de Pedro, como se costuma dizer, aí Pedro foi o primeiro, não, Pedro foi o fundador da instituição chamada Casa do Caminho. Essas casas do caminho, quando Jesus pede, vão e dê a boa nova, e em cada lugar que você der uma boa nova, funde um núcleo de estudo, está lá na Bíblia, tá? Funde esse núcleo de estudo, abre que tem gente, funde esse núcleo de estudo, aí você começa a entender determinadas coisas. A igreja fala assim, não, mas Pedro foi o fundador. Não, ele foi o fundador do cristianismo, a qual o espírita também faz parte. Tem uma frase que passa aqui no logotipo, que diz assim, espiritismo é cristianismo? É. Nós somos cristãos, nós estamos comemorando a vinda de Jesus. Qual a importância de comemorarmos o aniversário de Jesus? Eu acho que nós devíamos comemorar esses 12 dias, eu acho bárbaro. Porque, na realidade, com o calendário gregoriano, o aniversário de Jesus era comemorado dia 6 de janeiro. O final do ano seria em março, em fevereiro. Em março. Março, abril. Abril quer dizer, abre, começa o ano, não é janeiro. Mas nós comemoramos o janeiro para que você pudesse colocar também essa passagem de ano já na comemoração do festício. Quando mudou no calendário gregoriano,
Os ocidentais que comemoram desde do século IV a.C., eles começaram então, continuaram a comemorar no dia 6. E os orientais no dia 25. Que é o que nós comemoramos. Bom, dia 25, dia 6. Bom, vamos resolver esse problema. Né? A ditadura da Igreja Católica, vamos resolver esse problema. Como é que nós vamos resolver? Católica romana, tá, gente? Foi que ditou norma por séculos e séculos aí, tá? Como é que nós vamos resolver esse problema? Vamos achar lá, né? Não é dia 6 que passa a estrela lá, anunciando a chegada do Messias? E esse Messias não seria anunciado através de uma igreja, de uma estrela? Bom, hoje nós sabemos que foi o cometa Halley, né? Foi uma das primeiras aparições do cometa. Bom, ele passou lá? Passou. Anunciou a vinda? Anunciou. Aí nós vamos pôr 3 reis magos. 3 reis magos. São 3 reis de 3 tribos diferentes. 3 senhores feudais. Esses 3 nobres, 3 donos de terra, iriam levar a boa-vinda. Mas estranho, né? Só vou pôr uma coisa estranha. Como é que um rei vai visitar um plebeu, né? Tudo bem. Vamos lá, nós estamos falando do nascimento. Bom, então eles começam a comemorar. A igreja disse o seguinte, de acordo com a Igreja Católica Romana. Dia 6 é o comemorado dia do batismo de Jesus. Então, pega o nascimento e pega o batismo de Jesus. Bom, gente, não estou aqui para discutir, eu só estou falando uma história. Tá, gente? Bom, nós vamos entrar naquela questão. O que Maria foi fazer em Jerusalém naquela época, quase no 9º mês de gravidez? Todo mundo fala que foi quando rei Herodes estava fazendo um censo. Eu achei interessante que eu achei numa enciclopédia um pouco mais atualizada, comprovatoriamente, tá? É um documento de Roma, assinada pelo cônsul Públio Suplício Quirino, governador da província imperial da Síria. Isso está em Lucas, capítulo 2, item 1, 3, tá? Que fala que o governador, o cônsul Públio Suplício Quirino, através por ordem do imperador romano Otávio César Augusto, ordena que todos voltem aos seus lugares de nascimento e aonde continham patrimônio para fazer recenseamento financeiro. Não era demográfico, era financeiro. Esses imperadores, até então a gente falava que era o Herodes que estava voltando para fazer o infanticídio, que já havia acontecido há 2 anos antes de Jesus nascer. Tá? O infanticídio já tinha acontecido lá, o rei Herodes já tinha cometido há 2 anos antes. Bom, então Jesus não saiu fugindo, né? Não houve fugas do rei Herodes para esse infanticídio. Tá? Bom, o que acontece? Na volta a Nazaré, na Galiléia, de Nazaré até Belém, na Galiléia até Judéia, foram registrar-se lá como seus patrimônios, os seus bens materiais. E foi quando Jesus, ao adentrar, Maria sentiu, né, talvez a viagem, e veio Jesus nascer. Bom, nós não estamos aqui para contar a vida do mestre, que todo mundo conta o ano inteiro, não, para falar. Eu adentrei com essas questões históricas, e lembrando sempre, você vai falar assim, mas Natal, como muita gente fala, Natal é uma data comercial, graças a Deus, né? É uma data que acaba o desemprego, as pessoas conseguem, nem se for temporário, mas conseguem. Também não estou aqui para isso. É uma discussão. Mas tem o presépio, 1222, colocado por
Deixa eu pegar o nome dele aqui. Né? Não, é esse que nós temos aí, a mensagem aí, como é que ele chama? Francisco de Assis, tá? E que a princípio não era colocado Jesus numa manjedoura, bonitinho. Nada disso, tá, gente? Manjedoura não existe, o que existia a estrebaria, na realidade era um hotel, é uma pensão, como se fosse uma pensão, e a diferença é que você podia ficar com seus animais, deviam ficar com seus animais. Porque se o animal ficasse na rua, ainda é até hoje, se o animal ficar abandonado na rua, outra pessoa se torna proprietária daquele animal. Então, vamos esquecer essa parte, coitadinho, o pobrezinho nasceu em Belém, tá? Que não era tão pobrezinho assim não, tá? Mas nós vamos pegar nos ensinamentos do mestre. Qual a importância? Por que ele teria que vir? Por que Jesus? Por quê? Por que esse casal? Por que se falar tão mal de José? Já começou a primeira grande fofoca. Que José não era filho de Maria. Mas semana passada eu vi uma palestra que eu achei bárbaro, falando sobre família. E a primeira família que nós conhecemos, assim, amplamente divulgada, é a de Jesus. Tem aquela célebre frase, quem diz, quem são meus pais, quem são meus irmãos? Eis-os aqui. Né? Que aí nós vamos falar, olha, Jesus renegou Maria. E ele adorava a mãe. E só a morte do pai fez ele acordar. Foi a morte de José que fez Jesus acordar para a sua verdadeira missão terrena, que era mudar o mundo. Jesus, se você pegar a história de Jesus, se você pegar o mundo como estava no seu nascimento, ninguém respeitava ninguém. Ninguém tinha amor ao próximo. Se você visse alguém roubando alguém na rua, que nós temos a parábola do samaritano, você passava, pulava, fazia de conta que não via. Não é diferente de hoje? Não. É diferente de hoje. Porque hoje alguém se importa. Alguém pode não se meter, mas vai chamar os representantes da lei. Então nós estamos um degrauzinho muito alto acima do que era. E Jesus veio justamente para isso. Então nós, espíritas, temos que comemorar sim a vinda do Mestre. É um marco. É um marco para a elevação do Espírito. Do Espírito que veio. Não é o Espírito Santo, mas o Espírito que veio para nos servir. O nosso Espírito. Nós, espíritos que estamos aqui na Terra, estivemos com a vinda do Mestre, que veio falar do amor. Cristo veio pregar o amor. Mostrar-nos o verdadeiro sentimento. Mostrarmos que nós temos que nos entendermos e procurarmos nos vermos através do nosso irmão. Quando ele diz lá, amará teu Deus, teu Senhor, sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Então, se ele pede para nós que nós amarmos o nosso irmão como a nós mesmos, ele passou a pedir o quê? Que nós tiremos a trava do nosso olho. Que nós ajamos com mais sentimento, com mais amor, com mais paz. O Natal, nosso pai, mas você começou detonando o Natal, dizendo que ele era uma mistura feita pela Igreja Católica. Maravilha! Maravilha, é isso mesmo. Pelo menos nós temos um motivo para começarmos a nos prepararmos para um próximo ciclo. Nós temos um motivo, nós precisamos de motivação, nós precisamos de desculpa. Nós temos um motivo para que possamos ir na casa do nosso irmão que a gente não vê faz tempo. É Natal. Natal pode tudo. Natal a gente se perdoa. Então vamos na casa daquele irmãozinho que eu não vejo há tempo, aquele irmãozinho que eu não falo, que magoou. Será que só você magoou? Será que ele também não está magoado? Será que não falta conversa? Então, olha, essa instituição natalina, que são 12 dias, não um dia só, nós temos que nos preparar 12 dias para isso. Para que possamos, no dia 6 de janeiro,
estarmos mais preparados para que a gente possa realmente falar, não, esse ciclo, este ano que começa agora, a qual eu me preparei, vai cair numa terça-feira, uma 6 de janeiro, vai cair numa terça-feira, sabe? Esse ciclo que eu me preparei, que as maiorias das casas fazem em festa de Natal, e não sabem nem para que estão fazendo, né? Outros é só para comer e encher a cara e levar um porre. Mas quando começa, esquecem do simples. Esquecem de convidar o aniversariante. Natal quer dizer nascimento. Vem lá do grego. Natalis, tá? É uma conjugação verbal muito interessante. E esse Natal que vem lá do latim, não vem do grego, vem do latim. Esse Natal que nos diz o seguinte: nós comemoramos o nosso Natal, né? No dia, cada um tem seu dia. Meu é 30 dias depois do homem, mas tudo bem, está valendo. Tá? 6 de fevereiro. Então nós comemoramos esse nascimento, o nosso Natal, o nosso nascer, todo ano. Só que nós fazemos dia 25, festa de Natal, presenteamos todo mundo, mas não sabemos nem por que estamos presenteando. Nós estamos fazendo como faziam lá no século IV, no século V. Presenteando porque foi um bom ano para mim. Não, eu estou presenteando o irmão porque eu queria presentear Jesus. E o Jesus que está dentro de nós, junto com aquele Deus que está junto de nós, esse Jesus é que vai fazermos comemorarmos, vai fazer nós ter alegria, nos dar a alegria de viver. Então nós temos que nos preocuparmos nas comemorações natalinas, nós temos que nos preocuparmos em comemorarmos com aqueles entes queridos, entes amados, e aqueles que nos desgarraram, os nossos irmãos que nós não estamos tendo contato. André Luiz diz: você nunca perde um amigo, mas naquele momento ele não se faz necessário na sua vida. Existe a necessidade de fazermos novos amigos. E aqueles amigos, vamos deixar ele viver um pouquinho a sua vida. Mas as pessoas que estão magoadas com nós, está no momento da gente ir. Fazer o que o mestre pede. Ele diz: ides, conversaste com o teu inimigo, pois não deixe que ele se sucumba. Não deixe que ele parta sem que você fale o quanto você sente por aquela coisa, aquele erro, aquela falta. Talvez essa data, já que nós vamos convidar o aniversariante para participar da nossa festa, talvez essa data seja a data que nós temos para... Não é amor? Jesus não veio para falar do amor? Não morreu no nome desse amor? Que muitos dizem, veio para tirar o pecado do mundo. Ele veio para nos ensinarmos a nos perdoarmos. Veio nos ensinarmos a amarmos uns aos outros. Ele diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Pai, eles não sabem o que fazem. Então nós temos que lembrar que cada um de nós temos o nosso momento de aprendizado. Nós temos o nosso momento que nós vamos dar uma pisadinha fora do tom normal. E nós vamos precisar que aquele irmão que nós vamos magoar, porque nós vamos pisar no teu calo, nos entenda. Não adianta nós simplesmente ferirmos, esquecermos o que o homem veio fazer aqui. O que ele veio fazer? O filho que se fez do verbo. O que ele veio fazer aqui? Veio nos ensinar a amar. Ele ensinou. Ele ensinou. Apesar de tanta desgraça no mundo, apesar das guerras, apesar
dos morros, das favelas, terem agressivos, terem ainda pessoas que tentam manchar, deturpar aquele trabalhador que ali se encontram, ele está conseguindo fazer o que plantou. Ele semeou. Ele não disse que a semeadura seria fácil. É livre. Mas você vai colher obrigatoriamente. Então ele plantou. E quando veio, não foi uma criança difícil. Se nós pegarmos o Evangelho e interpretarmos nos olhos de pais e mães, nós vamos ver que Jesus foi uma criança super difícil, devia ser teimosa ao extremo, porque ela era não seria nem inteligente, geniosa. Jesus era genioso, ele era meio, batia o pé ali, falava, e é assim. Tá? Então, esse genioso, ele tinha que ser, para que pudesse sobressair. Quando uma criança, aos 13 anos, vai entrar numa sinagoga, vocês já foram, conhecem sinagoga? Criança não entra onde Jesus estava, tá? Tem o espaço da criança, tem espaço do adulto, tem espaço da mulher. Não se mistura. Então ele estava lá, discutindo com os anciões. Vocês verem como ele era genioso. Eu vou porque vou, eu sou o mais velho do meu clã. Eu tenho esse direito. Então, como mais velho, eu tenho esse direito. Então eu vou falar com os anciões. Então, nós vamos pegar aquilo que ele precisava daqueles, sabe, dessas imposições, porque nós éramos espíritos ainda em aprendizado. Tá? Nós estávamos, neste momento, ainda aprendendo. Né, Amir? Estávamos lá, né? Alguns pôs o prego, mas estávamos lá, aprendendo ainda. Aprendendo a viver. E quando ele semeia o amor, que ele fala, vou mostrar para vocês como se faz por amor. Ele foi, se entregou, ele podia se safar, mas ele se entregou a tudo o que ele pregou. O amor à humanidade, o amor às pessoas que ele nem conhecia como homem, mas conhecia como espírito, como essência. Então ele se entregou para que essas pessoas pudessem o ter como exemplo. Poderia ser mais fácil, né? Ele poderia ter fundado uma igreja, ter feito tudo que Paulo e Pedro e André fizeram. Fundaram as instituições, juntaram gente. Ele ia ser apenas mais um. Porque nós não iríamos nos apegarmos ao aprendizado que ele deixou, que era a função desse espírito evoluído. Bom, gente, eu falei que eu não ia me adentrar muito a Jesus, mas estou entrando na fase adulta dele. Voltemos um pouquinho mais aqui para a fase criança de Jesus. Né? Então, quando criança, e já nessa parte geniosa, Jesus era ponderável a mãe e o pai, porque Maria era uma pessoa que conseguia controlar Jesus através do seu amor, muito amorosa. José, através dos seus ensinamentos como pai. Então, enquanto eles conseguiram segurar, né, até a morte de José, tá? Eu não me lembro quem foi o imperador, o governante da região que mandou matá-lo, mas foi mandado matá-lo por causa de um imposto, tá? Mas através desses ensinamentos
Ele mostrou uma questão básica, que é o amor na família. Então, os nossos irmãos das outras igrejas pedem muito que no Natal nós reunimos em família e façamos o culto à família. Ótimo, é um começo. Tá? Eu acho ótimo, é um começo. Vamos usar o Natal para essa família, os nossos nascimentos. Vamos usar Jesus como um pretexto de nós nos reunirmos para que possamos comemorar a data cristã, o início do cristianismo, o início do amor, o início da verdadeiro autoajuda, o autoconhecimento, conheça-te a ti mesmo, que os gregos já vinham pregando através dos filósofos, do autoconhecimento. E para você se conhecer, você tem que se amar. Para você se conhecer, você tem que se respeitar. Não dá para cobrar de um irmão aquilo que você não faz. Você não faz, então você não tem, você não sabe. Então nós temos que começarmos a procurarmos nos entender através do Natal. Então esses 12 dias, que começa dia 24, comecem a pensar mais. Comecem a pôr os pingos nos is. Eu até daria uma sugestão de Freud. No dia 23, 24, comece a pôr tudo no papel. Tudo no papel. Tudo que você fez no papel. No dia seguinte faz uma lista nova. E no dia 6 leiam as listas. Vejam se vocês esqueceram alguma coisa. Ou comparem as listas. Talvez seja o momento de reflexão e lembrar que Jesus veio para nos ensinar o amor. Sermos cristãos, sermos amorosos. Para que possamos ser isso, nós temos que, o ano inteiro, trabalharmos dentro do aprendizado do Evangelho. Não é sair para a rua. Não é necessariamente sair para a rua fazendo caridade. Se der para fazer, ótimo. Mas começa a ter dentro de casa, a vivenciar o Evangelho, a pôr em prática tudo aquilo que nós aprendemos e estamos séculos e séculos e séculos estudando e séculos e séculos e séculos não pondo em prática, que são os ensinamentos do Mestre. Talvez quando nós começarmos a pôr em prática esses ensinamentos, eles talvez percam o fundamento. Porque você vai ver o que mais lá se você já está vivenciando o Evangelho e pondo em prática. E comece com esse dia. Comece com esse dia que é a vinda do Mestre Jesus. Nós já começamos a comemorar. Era uma festa pagã? Era, agora não é mais. Que nós abraçamos. E nós espíritas, então, nós temos que mais ainda, porque se nós queremos aprendermos e trabalharmos nessa doutrina, o que mais ensina a gente aqui é ser amoroso. É o que mais ensino. E a gente ainda erra. De vez em quando a gente pisa no tomate, perde a paciência. Então, o que mais nós erramos, tá? Bom, acho que o meu tempo já deu. Tá aí. Então esse é aquele momento que nós comentamos que, como a casa é pequena, dá uma abertura para que vocês possam complementar, fazer perguntas. Calma, um de cada vez, calma. Lembrando aos irmãozinhos da internet que se quiser fazer pergunta... A gente tem até umas propostas interessantes de abrir um chat, né? E depois pegar as perguntas online. E aí a pessoa iria ler e questionar o palestrante. Mas isso é uma coisa, projeto para mais para frente. Eu queria comentar só um detalhe, um complemento, né? O André Luiz nos diz que nós devemos, com todo esse conhecimento do Espiritismo, errar menos. Se a gente já errar menos,
É uma vida, acho que já valeu, né? Se toda vida que você vier você erra igual ou mais, uma vida só que você veio e aprendeu alguma coisa e já errou menos, para a próxima vida já vai ter menos débito, menos pecado para pagar. Acho que isso por si só já é um ponto interessante. Aí agora com vocês aí, o assunto é muito vasto e estamos falando do principal, que é Jesus, né? Sobre a parte que a gente... Seria interessante a gente ser um pouco mais amoroso, um pouco não, né? Mais amoroso, se ajuntar à família, ir atrás daquele para colocar os pingos nos is. E quando o outro não aceita de jeito nenhum, como que a gente faz? E a gente está aberto para aquilo, a gente quer ajudar a pessoa, a gente ajuda, se abre mesmo, mas a pessoa não quer, e deixa bem claro que não quer. Nós temos uma frase dentro do Espiritismo que diz assim: diga-me quem és, que eu te direi com quem andas. Na realidade, isso é uma lei da física chamada lei da atração. Quando você está bem com uma pessoa, você não está bem com uma pessoa, e você quer encontrar essa pessoa, você não precisa dizer a ela que você quer encontrá-la. Quando você tenta se aproximar dela, ela sentir que o teu coração está aberto, ela abre assim. Tá? Se ela não abriu, porque ela ainda não está pronta, e você tem que tentar, continuar, continue tentando. Continue do seu jeito, continue dando amor, mesmo que o que venha de lá não seja esse amor. Porque o nosso irmão ainda está sofrendo por problemas, não está preparado ainda. Ainda nós somos muito terra-terra, muito no nosso ódio, no nosso rancor, na nossa vingança, na nossa intolerância. E uma coisa nova que eu estou aprendendo, nós estamos muito com a nossa dor física. E quando você está com a dor física, seja ela de cunho do corpo ou moral, você não tem paciência para ouvir, você não quer ouvir. Então, nós temos sim, vibrar muito, apesar de não existir, nós pedimos para que não tenha aquela prece comprada, não terceirize a sua prece, mas vibre muito por essa pessoa que ela está precisando. Se você puder, tem a caixinha de vibrações do centro, faça preces, peça a Deus que ilumine o caminho dessa pessoa. Tá? Sempre que você for fazer uma oração, inclua essa pessoa na sua oração. Pratique uma coisa que eu acho fundamental, isso está em Jung, é o perdão. Peça perdão sempre, mesmo quando você estiver certo. Porque por algum motivo você errou. Por algum motivo você machucou alguém. Seja ele direto ou indiretamente. E uma coisa muito esquisita, que acontece muito conosco ainda, é ouvir dizer. Ouvir dizer é uma coisa que ainda machuca muito nós réis mortais. Somos vítimas do ouvir dizer, e as pessoas têm medo, às vezes, de se aproximar de você e vir conversar com você, e vir saber a sua opinião, ou até mesmo em saber se realmente aquilo aconteceu. É mais fácil tirar as considerações próprias. É mais fácil tirar o teu conhecimento, Não, fulano disse porque é verdade. Tá? Na realidade não é verdade. Não existe, nem tudo é verdade absoluta. Precisa ver como você falou, o que o Léo agora há pouco falou, o tom de voz, né? Precisa ver como foi dito o tom de voz. Tá? Ao tom de voz... desculpa, não foi o Léo, foi o Rodrigo. Depende de como você fala uma coisa, do tom de voz que você fala, parece que você está ofendendo alguém. E uma palavra, às vezes, nós temos que lembrar a palestra do Amir, que quando falou da palavra do grego lá, né, que o aramaico tinha 10 mil palavras, né, travado a se perder. Tá? Nós temos 50 mil palavras no português e 20 mil no castelhano. Então dá para você ter uma ideia de como as palavras às vezes no outro são repetitivos. E muitas palavras querem dizer muitas coisas. Depende do tom de voz que você está dizendo, você pode ser ofensivo ou não. Tá? Então, tudo depende disso, depende da maneira. Mas que é mesmo? Às vezes você vai ter que ouvir o que o irmão quer dizer. Às vezes é uma ofensa.
Porque é aquilo que ele sente, é aquilo que está dentro do coração. De repente, você ouviu também, ele vê que você está receptivo a ouvir e a pedir o perdão ou a perdoá-lo. Passa. E as coisas voltam às boas. Mas uma coisa eu lhe digo, vá antes que ele parta. Ou ela. Eu digo ele, o ser humano, tá? Posso complementar também um pouquinho mais, Paulo? Claro. Pedir licença. A gente também tem que se amar e não botar nossa felicidade condicionada a alguma coisa. Eu vou ser feliz quando aquela pessoa fizer isso, eu vou ser feliz quando acontecer. Você tem que ser feliz e estar bem com você, independente dos demais. Vou ser feliz quando meu filho isso, meu pai, meu tio, meu amigo. Não, a gente tem que buscar a felicidade em si. Você estando bem, você vai ter mais respaldo, paciência, boa vontade, energia para aplicar tudo isso que o Paulo falou, né? Porque a gente se condiciona demais nessa vida. A gente vira uns apegados e carentes dos outros de uma maneira meio assim, mais absurda do que deveria ser, né? Se cada um ficasse na sua e fizesse a sua parte, tudo andaria muito melhor, né? Então, eu estou meio quieto hoje. Nós temos ainda um tempinho. Eu não quis falar nada, porque eu estou aqui pensando que o que eu gostaria de comentar, acho que seria uma outra palestra. Você tem 3 minutos para poder dar os 2 para me falar. Então tá, seja objetivo. Por que nessa época, o ser humano, de modo geral, independente de qualquer situação em que ele se encontre, eu digo situação socioeconômica, cultural, enfim, qualquer pessoa, qualquer ser humano, se sente tocada nessa época do Natal. É a época onde tudo está mais próximo, tanto coisas boas como coisas ruins. É a sensibilidade do ser humano que realmente está aflorada nessa época, para tudo que o cerca. Por quê? Eu vou até usar um pouquinho a terminologia do meu mentor, tá? Que essa semana me deu trégua, graças a Deus, não falou muito na minha orelha. Quando nós estamos perto de uma época em que todo mundo pensa só em uma coisa, em comemorar a vinda do Messias, do Mestre. Nós esquecemos, às vezes, o ódio, o rancor. Só vamos começar a pegar um exemplo meio clássico. Agora é a época em que os irmãos que estão cumprindo penas em casas de reclusões têm ali a liberdade do Natal. Desses irmãos que saem, pouquíssimos, estão com vontade de sair para cometer crimes. A sua grande maioria, talvez 90%, realmente quer ir ver a família. Quer ir ver um filho, uma filha que não vai na casa de detenção vê-los. Quer ver um pai que está magoado com eles. Então veja só a energia que está emanando de dentro do local mais negativo, que é uma casa de reclusão. A ansiedade, o positivismo, aquela data abençoada que vai me deixar ir para a rua ver os meus familiares. Então a energia que está no ar é muito boa. Muito boa, muito boa. E essa energia boa é que nós captamos. Porque nós estamos fadados a agir dentro da coisa ruim, da energia ruim. O ser humano gosta daquela energia densa, pesada. Tipo o programa de umas emissoras de televisão aí que passa às 7 horas da noite, que só fala de morte. Uma emissora carioca às 7 da manhã que fala 5 crimes e uma coisa boa. Então, isso é que dá audiência. Agora, aqueles 10% que saíram para cometer crimes, saíram estampados nos jornais. Detento sai da casa de detenção e comete crime.
E os outros 90%? Então, nós estamos fadados nesse instante a captar essa energia boa. Quanto a mãe não vai ficar contente de ver um filho que está 10, 15, 20 anos preso, sem poder passar o Natal com ela? E quando ele entra à porta, a felicidade do coração de uma mãe. E assim nós vamos indo. Eu estou usando esse exemplo, não é para nos apegarmos a essa coisa, entre aspas, mas nós estamos dando esse exemplo para ver que um local onde, na maioria das vezes, a energia é densa, negativa, ela pode ser positiva. Então, quando nós falamos em Jesus, que nós lembramos de festa, de confraternizações, né, apesar que eu ainda acho que ainda tem muito inimigo declarado, quer dizer, amigo oculto, né, por aí, que ainda as pessoas ainda estão com hipocrisia. Mas faz-se necessário para que possa ocorrer aquilo que a gente estava falando com a irmãzinha. Que as pessoas possam botar as suas diferenças para fora. Para que as pessoas possam saber. Porque se as pessoas sabem a sua opinião, assim como eu falo, às vezes, Raquel, as pessoas acham que eu não gosto. Não, eu gosto do Natal. Tá certo que eu faço a palestra de cada 5 anos. Esse ano faziam 5 anos que eu não faço palestra de Natal. E ainda pedi para o Márcio, eu não fui escalado, era o Márcio que estava vindo e eu pedi para trocar com ele. Que a minha última palestra foi no Maria de Nazaré 5 anos atrás. Tá? Apesar disto, eu gosto muito, eu acho uma festa maravilhosa. Porque eu prefiro comemorar a vinda do Messias do que fazer uma semana de procissão para comemorar a morte do homem na cruz, que vira até piadinha de papagaio. Tá? Então eu sou mais comemorar, sou sim alegre, acho que é uma energia maravilhosa, tá? Acho maravilhoso. Eu só tenho uma data que eu gosto mais do que o 25 de janeiro, dia 6 de fevereiro. Que eu acho que o cara que nasceu dia 6 de fevereiro, ele é genioso, tá? Maravilhoso, gosto muito dele. Conheci ele há 45 anos, eu acho ele bárbaro, mas tudo bem, ele chega lá, tá? Então eu acho que é maravilhoso você pegar essa energia boa e que as igrejas evangélicas, as igrejas católicas, nesse instante estão fazendo lá as suas orações, as suas correntes de vibrações, e só está mandando coisa boa. Quem disse que da Terra só sai coisa ruim? Está emanando coisa boa para o cosmos, coisa boa para aqueles que estão necessitados. E é essa coisa boa que nós devemos nos apegar. E é isso que todo mundo fala. Eu falava assim, hipocrisia, agora todo mundo faz cestinha de Natal para não sei o quê. Bom, hipocrisia da minha parte. Ainda bem que lembraram de fazer para os mais necessitados agora. Aprendi isso com um judeu. Quem tem mais do que obrigação de ajudar. Não é caridade. Ele tem a obrigação de ajudar. Nem se for um quitãozinho. Obrigado, Paulo. Alguém se candidato a fazer a divulgação? Deixa eu só falar uma coisinha para me encerrar. Eu quero agradecer a todos pela presença, um Feliz Natal a todos. E os irmãos da internet que quiserem mandar alguma crítica, sugestões, meu e-mail é pcflorindo@hotmail.com, tá? Eu sei que tem irmãos que não assistem online, que nós estamos no fuso horário, nós estamos de madrugada em alguns lugares. E eles assistem depois e mandam as sugestões. Então, pode mandar direto para mim, tá bom? Que aí a gente pode trocar ideia. E detalhe que eu só falo em português, tá? Nessa vida. Quem quer fazer as divulgações? Não. Vamos lá. Então, nesse momento, a
após esse banquete de informações, de reflexões, de conhecimento, de boas energias, em especial falando do Natal, que por si só, como Paulo já disse, é um momento de boas energias, energias mais leves, por todo o planeta Terra. E quem sabe aqueles que, uma primeira vez, soltem as suas correntes, soltem o seu orgulho, soltem as suas vaidades, soltem aquilo que os deixa preso e se deixem levar por essas boas energias, modificando o seu íntimo, modificando uma personalidade de espírito ou uma parte da personalidade para que ela se renove daquele momento para o futuro, gerando momentos e vidas melhores. Então, nesse clima muito tranquilo, muito sereno, nós vamos colocar as nossas energias espirituais em favor da humanidade, em favor dos nossos amigos mentores. Vamos vibrar. Vibrar é emanar pensamentos e energias, e como é sabido uma lei, a energia ela segue o pensamento. Se você pensar, a energia ela vai seguir o pensamento. Isso é uma lei. Isso está no universo. E todos nós que somos filhos de Deus, como Jesus Cristo nos falou, nós podemos fazer tudo o que Ele fez e muito mais. Nós somos deuses. Então vamos vibrar de forma positiva, muito amor e carinho para todo o planeta Terra. Que Ele possa dar este pulo energético do mundo mais velho e arcaico e obsoleto para um mundo melhor. Um mundo mais bonito, um mundo mais alegre, um mundo mais inteligente, um mundo com mais caridade. Vamos vibrar muita inteligência e sabedoria para todos os governantes, que eles possam ser tocados e realmente representar as suas tarefas como elas devem ser feitas, atendendo às necessidades dos seus povos e vendo cada país não como um indivíduo, e sim cada país como uma grande sociedade, formando a grande sociedade que seria o planeta Terra todo junto, pensando de uma maneira mais moderna e unida. Nós todos estamos hoje unidos por celulares, internet e telefones, podemos estar unidos de uma maneira no futuro mais global, como se fosse até um governo único, onde tudo seria em prol do planeta como um todo. Vamos vibrar muita força e renovação e reflexão para os presídios, que as pessoas que lá estão possam tomar essa guinada de consciência e mudar do velho homem para o novo homem. Vamos vibrar uma energia verde de refazimento e de recuperação para as pessoas que estão em todos os hospitais, que elas possam receber essa energia de renovação e possam melhorar o seu aspecto psicológico e físico para dar continuidade à sua tarefa aqui na Terra. Vamos vibrar um pão amigo, uma conversa amiga, um sorriso ou um agasalho nos locais do planeta que precisam, que esses recursos possam chegar às pessoas que precisam, fazendo então a lei de quem tem mais, dê para quem tem menos sempre. Por fim, vamos vibrar muita tranquilidade, boa vontade e continuidade para todas as casas espíritas e para todos os espiritualistas que não têm uma religião definida ou que de alguma maneira geral estão dentro de si, dentro da sua personalidade, a colaborar com a evolução positiva de todo o planeta Terra. Por fim, vamos vibrar aos nossos ambientes de trabalho, que os problemas que lá estão possam ser minimizados e resolvidos. Vamos vibrar para os nossos lares, para as pessoas que não puderam vir aqui, muita paz, tranquilidade e saúde para essas pessoas, e para os nossos lares, uma vibração de harmonia e tranquilidade, de serenidade, tão necessária, tão boa para o nosso cotidiano do dia a dia. Finalizando, vibremos por nós mesmos, que podemos estar aqui mais vezes
que podemos estar todos nós mais unidos, porque a divisão física ela é uma ilusão. Estamos todos nós conectados de maneira energética e de maneira mental, formando uma unicidade. E essa unicidade que irá criar o novo terceiro milênio, não diferentemente da divisão implantada até hoje no planeta. Uma divisão por medo que deve ser destruída por uma unicidade de pessoas que pensam iguais, em objetivos, em pensamentos e em ligações energéticas. Que assim seja, graças a Deus. Antes de encerrarmos, como é o último trabalho nosso antes do Natal, como dirigente do trabalho do sábado, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que estiveram conosco aqui, via internet também, e esperando que de coração, todos aqueles que passaram por aqui, durante as palestras, puderam atingir ao coração de cada um daqueles que nos ouvem, na construção de uma melhoria íntima, através do amor, da dedicação, de todos aqueles trabalhadores que egoisticamente eu vou dizer que eu tenho comigo aqui nessa casa. Eu agradeço de coração aqueles palestrantes que passaram por aqui durante esse ano de 2009. O Márcio, o Paulo, Leandro, o Amir, o Alexandre, o Leonardo, a Virgínia, a Flávia, o Pablo, o Christian, a Regina Tácola, a Kátia Penteado. Não é? Quem mais passou por aqui? Esse ano foi um ano muito rico, graças a Deus. Também. O Miguel, a Regina e o Christian. Foi uma palestra esse ano, né? Porque o ano que vem eu espero contar com vocês mais vezes. Né? E sem esquecer também, gente, daqueles que dirigem a reunião também, a Andréia, o Nelson, que esteve aqui conosco também, a Mariângela, dirigindo reunião, embora não fazendo palestra, mas estando aqui conosco, firmes e fortes durante o trabalho do sábado. E o nosso trabalho também de lanches na rua, faz parte do sábado. Né? E nós consideramos o grupo que faz esse trabalho também como o grupo do sábado. Né? Então, nós temos a Cláudia, temos a Giovana, que não fazem parte do trabalho aqui do sábado, praticamente. Né? O esposo da Giovana também. E junto com eles também está o Leandro, a Rachel, o Márcio, o Amir, que além de fazerem parte da reunião pública, também fazem parte desse trabalho. Então, eu queria dizer a todos... Sim, nós não vamos estar de férias. Sábados nós estaremos aqui, sim, continuamente, tá, gente? Então, nós esperamos, sim, que todos tenham um Natal, assim, depois dessa palestra, um Natal prático em tudo isso. Isso é o que importa, sabe? Porque a gente tem... por dádiva divina, e a natureza, é lógico, né? Não tem como falar da perfeição da natureza. Nós temos a chance, a oportunidade de todo ano termos o Natal. Olha que beleza, né? Aí muitos podem pensar assim, mas todo ano no Natal eu ouço a mesma coisa. É porque é para aprender mesmo. É para ouvir sempre a mesma coisa. O ser humano, ele só aprende assim, ouvindo sempre a mesma coisa. Até que tem uma hora que nós pensamos assim, né, lá no nosso íntimo, acho que isso é para mim. Está na hora de eu fazer, porque não é possível. Eu ouço tanto isso. E o Natal tem isso, gente. O Natal tem isso. Família, confraternização, perdão, união. É isso mesmo. É isso mesmo. Se não foi feito durante o ano todo, vamos aproveitar o Natal, que vai ser o início. É o início de um novo ciclo. O início de uma nova era, né? E aproveitar que nós temos essa bênção divina de sentir em nosso íntimo essa coisa bonita que é o Natal. Sem deixar que as coisas negativas atrapalhem esse sentimento. Que é um sentimento que, por natureza, deve ser elevado. Né? Então, isso que é importante. Tá? O comércio, como muitos pensam, mas Natal é comércio. Que bom, né? Sorte dos comerciantes. Né?
Né? Se não fosse o Natal, muitos deles não salvariam o ano. Olha que bom. Vamos pensar nisso também. Não é que Natal é comércio. Também é. Também é. Se não fosse esse comércio do Natal, o que seria dos comerciantes? Não é? Bendito seja o comércio do Natal. Vamos sim, vamos comprar presente, vamos dar presente. Isso não tem nada demais. Não é pecado nenhum. Contanto que o Natal de verdade esteja em nossos corações. Que Deus abençoe. Vou fazer a parte que a Raquel não fez. Vamos novamente cerrar os nossos olhos e vamos agradecer a Deus por estarmos aqui reunidos em seu nome e a dádiva do divino, para que possamos, numa bênção de Deus, levarmos a todos aqueles irmãos que nos acompanham durante o ano. Que assim seja.